Então, boa tarde, mais uma vez, pessoal. Estamos dando início à nossa 11ª aula, se eu não me engano, né? Onde nós vamos explorar, eu e a Michele junto hoje, né? Vamos explorar o capítulo 9, que se chama Os Sicários da Alma. Vocês veem, né, que o homem em conflito, ele toca na ferida, né? E para tocarmos na ferida, nós devemos fazer isso sempre em clima de amor, em clima de bondade, conforme nos coloca Joana de Ângeles. Os espíritos elevados, na condição de Bezerra de Menezes e tantos outros, eles têm a capacidade de penetrar nas regiões umbralinas justamente porque não apenas diluíram as sombras que carregam dentro de si, mas porque, em as deixando para trás, desenvolveram um amor inquebrantável por aqueles que sofrem. E não é um amor forçado, não é um amor por dever, é um amor que brota espontaneamente. Como o diretor espiritual do Nosso Lar, isso aparece no filme, aparece no livro, que quando André Luiz diz, bom, mas aqueles monstros da região umbralina, e ele diz, monstros não, são nossos irmãos. Como na figura de Bezerra de Menezes, que ao terminar a última encarnação, ele foi liberado por Maria de Nazaré, a então, agora sim, poder habitar os mundos felizes, daqueles que num processo de transição planetária, na região de Capela, ele deixou para vir à Terra, seguir o seu processo. Ele se nega, então, a aceitar esse convite, ele agradece, mas ele diz que ele prefere aqui estar, enquanto houver espíritos sofredores aqui, que somos todos nós, ele quer estar aqui conosco, aprendendo, auxiliando, pois ele nos ama. Eles conseguiram esta plenitude porque nós só teremos condições de olhar para as nossas sombras e para as sombras dos nossos irmãos através do olhar do amor, da compaixão, da compreensão, que é o que Jung e Joana de Ângeles chamam através do olhar do self. Através da luz dentro de nós, senão nós petrificamos, senão nós congelamos diante das nossas sombras. E temos também aquele exemplo da rainha Isabel de Portugal, não é a princesa Isabel do Brasil, que também foi um espírito iluminado, segundo nos falam os espíritos, como Humberto de Campos. Mas a rainha Isabel de Portugal do século XIII, que no livro Tormentos da Obsessão, ela é um daqueles espíritos que lidera as equipes de socorro nas regiões umbralinas pelo amor que ela tem. E ela vai na frente, então, dos espíritos, dando proteção, inclusive, ao grupo. Ela, em vida, né, foi uma rainha que se dedicou a levar o pão aos pobres e se preocupava muito com aqueles que estavam sofrendo. Divaldo Franco relata, falando das diferentes formas do espírito amar e se manifestar, que numa palestra que ele foi dar, ele via espiritualmente, de um lado, Joana de Ângeles, com as roupas rotas, né, de quando ela foi a irmã Clara de Assis. E do outro lado, a rainha Isabel com uma roupa exuberante de rainha, mas as duas tocadas de um amor do mesmo nível. E que as duas envolviam a plateia, então, com vibrações de luz e de amparo. Então, vemos que não está nas roupas, né? Nem na roupa rota, nem na adornada, mas sim no sentimento do amor. Então, baseados neste amor, quais são os sicários da alma? Aqui, a Michele já colocou 3. Né? A Michele vai se inserindo sempre que quiser, pega ali o outro microfone. Né? 3 iniciais que a Joana coloca. Né? O passado, o futuro e o desconhecimento de si. Mas antes disso, o que é um sicário?
não me ocorre a palavra de sinônimo, mas é aquele que está assessorando no mal alguém. Né? Assessorando no mal, o que mais? Vamos aproveitar que agora os 2 microfones estão funcionando, né? É alguém que está assessorando no mal, que está também... Alguém aqui falou prejudicando. É um perseguidor. É aquele que mata, né? Um matador. Um matador, né? Às vezes o matador de aluguel também é um sinônimo, né? De sicário. Como é que o passado é um sicário, ou o futuro, ou o desconhecimento de si mesmo? Ela coloca, né, quando a gente está no presente, não vivendo o presente, mas sempre preso no passado ou no futuro. Faz sentido para vocês? Porque a Joana, ela fala que o fato de nós ficarmos presos no passado por culpa, por ódio, por revolta, isso faz com que nós nos atrasemos no nosso processo de crescimento espiritual. Então, ela coloca isso em muitos momentos da obra dela, o quanto é importante poder olhar para os erros, assumir que eles existiram, ter consciência de que, ok, não dá para fazer mais nada com relação àquilo, mas dá para minimizar os efeitos negativos daqui para frente, né? E perdoar-se a si mesmo, sem fazer de conta que o erro não ocorreu, mas se responsabilizando pela melhora, pela mudança. Até porque, e agora eu vou pegar pesado com todos nós, né? A culpa é um sintoma de quem não se arrependeu. A culpa é um sintoma de que nós começamos a nos flagelar, acreditando-nos incapazes de fazer diferente do que fizemos. E aquele que se culpa, ele fica preso no erro. Se a pessoa é um alcoólatra, alguém diz, tu é um alcoólatra, eu sou um alcoólatra. O que o alcoólatra faz? Bebe. Você é um irresponsável, fui irresponsável no passado, então eu sou irresponsável. O que o irresponsável faz? Continua irresponsável, não assume as responsabilidades. Não elabora, justamente. E a Joana de Ângeles, ela fala justamente que a culpa, ela só tem um sentido, que é nos avisar que algo está errado. Algo pode estar errado, porque nem toda culpa é real, às vezes é fantasiosa. Algo pode estar errado, isso nós já viemos trabalhando nas últimas aulas, né? Algo pode estar errado. Então, ela deve ser substituída pelo cair em si, que é o arrependimento. E a partir do arrependimento, nós temos um tesouro na mão, que é a perspectiva de que nós podemos agir diferente. E aí tem 2 etapas, que ela coloca tanto nesse livro, o autodescobrimento, né, uma busca interior, como no saúde, no Vida, Desafios e Soluções, que é que depois do cair em si, há a reparação. Nós reparamos, então nós fizemos o mal a alguém, então nós vamos de alguma forma buscar restabelecer aquela pessoa, se isso for possível. Se não for, nós vamos orar por alguém, nós vamos fazer por alguém que esteja passando por uma situação semelhante. Talvez nós não tenhamos a capacidade de ajudar, né? Lembrem que na aula passada eu contei daquela pessoa que fez um aborto e estava arrependida, né? E foi falado para ela, então, abrace o filho dos outros, encoraje outras pessoas, acolha as mulheres que estão abortando, ame-as, auxilie elas a se auto-perdoar, assim como tu precisa te auto-perdoar. Pode ser adotar uma criança, pode ser amar os filhos que ela já tinha. Então, há formas de tu reparar, se não aquela pessoa, tu repara outro. Até porque vai estar reparando, né? No caso, aquele reparou também ao espírito que estava ali também. Havia um ato de perdão, né, entre ela e o espírito que se apresentou. E depois dessa reparação, existe a outra etapa que a Joana de Ângeles coloca, então, no Vida, Desafios e Soluções, que é
não agir da mesma forma, que é a vigilância. É uma das formas de nós lidarmos, porque isso aqui é uma coisa que aterroriza todos nós, né? O passado e o futuro. E a Joana de Ângeles, ela vai falar nesse livro, então, que o capítulo de hoje foi pedido apenas um, né? Que é justamente o que tem esse título, Os Sicários da Alma, do livro Autodescobrimento, uma busca interior. O grande problema é nós equipararmos o passado ao futuro. Nós temos essa tendência. Aquilo que nos aconteceu de uma forma, nós temos a tendência a achar que isso ocorrerá no futuro. E aí é o que se forma, e a Michelle pode falar muito bem disso, é o que se forma o complexo. O complexo, essa subpersonalidade que se forma dentro de nós, é natural ter complexo, não existe ser que não tenha complexo. Por exemplo, eu tenho um complexo paterno. Meu complexo paterno não quer dizer dor com o paterno. É todas aquelas referências que eu tenho em relação ao paterno. Relembrando lá o módulo introdutório, né? O complexo fala de todas as referências que eu tenho em relação ao paterno. Como filho, como pai, como observador de outros pais. São complexos ideoafetivos, ou seja, eles são carregados de ideias e afetos. Que relacionados, Jung vai nos dizer que, na verdade, eles constelam. Por que constelam? É como se nós adotássemos uma visão de mundo. Essa visão de mundo, né, a pessoa pode ser corajosa. De repente, ela entra no modo temerário. Acionou um complexo. E esse complexo, ele constela, ele traz uma série de ideias e sentimentos e afetos, memórias também, que tem a ver com o temerário. E a pessoa passa a ler a vida apenas da forma temerária. Ah, porque roubaram minhas bolitas no jardim da infância. Então sou um sofredor. Porque só me acontece coisa ruim. Tem aquela série do Friends, né? Tem aquele personagem, o Ross, que de vez em quando ele aciona o complexo da vítima. E que ele fica chorando, assim, ele está sempre chorando, tudo acontece com ele. Ai, que horrível. Então, uma vez tinha uma pessoa, né, que tinha esse complexo e que era sempre a vítima em tudo, né? Daí era um médico que estava, ele foi reclamar para mim assim, que eu estava no hospital e eu fui tirar um descanso, né? E eu fui dormir em cima da mesa de parada. E as enfermeiras vieram chamar a minha atenção que eu não posso ficar dormindo em cima da mesa de parada. Mas elas fizeram mal para mim. Era óbvio que se alguém tivesse uma parada cardíaca, era óbvio que eu ia descer da mesa de parada. Como elas estão pegando no meu pé, a vítima que eu sou, né? Então estamos vendo, né, que a pessoa acionou um complexo. Porque no inconsciente, os nossos traumas, lá no inconsciente profundo, eles perdem a noção de temporalidade. Quer falar sobre isso? Quero, mas eu quero introduzir uma história, uma passagem do livro Nas Voragens do Pecado, da Ivone Pereira, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, que conta uma história muito rica, com muitas coisas a gente poderia compartilhar, mas por que nos interessa seria um capítulo da situação que se passa com dois personagens, o Luiz de Narbonne e a Ruth Carolina. A história se passa na França, por volta de 1572, mais ou menos, naquela época em que aconteceu aquele fenômeno terrível da noite de São Bartolomeu. Se passa naquele período, e o Luiz de Narbonne é um homem, é um conde, que é um estudante de teologia, cavaleiro da Guarda Real. Ele até sentou, porque a história vai ser longa. E, em função disso, ele é valorizado pelos dois aspectos, porque ser estudante de teologia na época era uma coisa muito valorizada, né? E ele era muito jovem, com 25 anos, já cavaleiro da Guarda Real. Então, ele tinha, né, essa pompa, esse valor. E era um cara muito correto, muito dedicado ao que ele estudava, mas, em função da má compreensão da doutrina do Cristo, ele seguia as ordens da Catarina de Médici, na época, né?
e achava que, combatendo os huguenotes na época, aquelas pessoas vinculadas à reforma, ele estaria fazendo um serviço à igreja e a Deus. Então ele era convicto de que quanto mais huguenotes ele matasse, mais a alma dele se elevaria. E então a Ruth Carolina era filha de uma família que pertencia a um grupo que estudava o evangelho sob a visão da reforma, escondido, e tem um determinado momento que a família é avisada de que eles iam ser perseguidos, mas que eles tinham a chance de fugir para a Alemanha, eles tinham amigos relacionados à coroa, então tiveram esse aviso. O filho mais velho, que era responsável pela família, vamos dizer assim, decide não abandonar as terras, as coisas deles, as propriedades, e ficar ali, fosse o que fosse, comprovando, então, dando testemunho da sua crença, né, e que os outros familiares, então, fossem embora. Mas ninguém quis. Todos disseram assim, não, então, se tu vai ficar, nós vamos ficar. Então, fica a mãe dele, ficam os velhos, crianças, todos os pertencentes da família, ficam. Apenas uma moça, que é a Ruth, que estava em viagem na casa da cunhada, né, pretendente desse irmão mais velho, noiva dele, ela estava em viagem, então acabou não tomando conhecimento dessa situação. Ok, ocorre a chacina, liderada pelo Luiz de Narbonne, que vai lá e passa a fio de espada todo mundo. Essas pessoas eram pessoas assim que estavam muito envolvidas com o evangelho. Né? Eles têm essa morte assim drástica, mas imediatamente eles estão já numa vibração mais elevada, eles são espíritos mais elevados, ficam numa situação muito favorável do ponto de vista espiritual. Porém, a Ruth, que estava lá longe, quando descobre o que aconteceu, ficou numa crise de nervos, perdeu as suas bases, se desestruturou emocionalmente, a cunhada também, né, por perder o noivo, por perder toda a família. A cunhada acaba definhando e morrendo de tanto sofrer, e quando ela estava morrendo, elas fazem um pacto de vingança. E a Ruth, então, decide acabar, destruir a vida do cara que, então, matou toda a sua família. O que acontece? Sintetizando muito, né, tirando toda a riqueza de detalhes que o livro compõe, ela acaba, muito vagarosamente, seduzindo o estudante de teologia, e ele acaba se apaixonando por ela. Né? Ele era uma pessoa que era um filho bastardo, que todo mundo achava que era de um caso extraconjugal do rei, e por isso a rainha tinha certa hostilidade com relação a ele. Então ele fora criado num convento, e ele pretendia seguir na carreira religiosa, então acaba abandonando esse caminho, porque se apaixona muito por ela. Então ele é uma pessoa que nunca teve colo de mãe, que nunca teve um afeto, porque nunca tinha se envolvido com mulher nenhuma. Então ele se apaixona perdidamente, ele tinha muito ingênuo nesse aspecto. Né? Aquela pessoa que perversamente matou um monte de gente, tinha um outro aspecto de uma ingenuidade, que se tomou de um amor muito grande, eles acabam casando, e ele coloca toda a sua vida à disposição daquela mulher e trata ela com muito amor, a ponto de que ela acaba até se apaixonando por ele. Então ela entra numa crise existencial. Como assim? Agora eu me apaixonei pelo homem que eu quero matar. Mas ela acaba indo até o fim da vingança, onde ela acaba entregando ele para a rainha com uma série de mentiras e coisas, fazendo confirmar para a rainha que ele sim é o filho do caso extraconjugal do rei e tal e tal. E ela fica com muito receio que ele possa querer o trono. Né? E a rainha, a gente sabe um pouco assim do quanto ela se perturbou e colocou muitas pessoas em situações, né, de grande sofrimento. Ela acaba conduzindo ele por uma prisão daquelas subterrâneas escondidas, né? E ninguém nunca mais ouve falar dele. Ele fica lá por uns 10 anos, definhando, com um alimentozinho raso assim por dia, até morrer. Ele tem ocasião, nesse período, de rever muitas coisas. Ele sofreu bastante, ele acaba, então, espiando tudo aquilo que ele fez, né? Não só na noite de São Bartolomeu, mas todo aquele período. Acaba se dando conta de que aquela vingança realizada por ela
tinha sentido, porque, meu Deus, ele matou a família, que ele acaba descobrindo, então, toda a situação, ela joga na cara dele, né? Antes de tudo isso. Então, ele se dá conta de que ele matou toda a família dela. Então, ele entende o sofrimento dela, ele se arrepende de ter feito aquilo, ele começa a questionar aquele posicionamento que ele tinha antes. Ok, ele desencarna nessa condição de um arrependimento sincero, né, de uma revisão dos seus atos passados, tomado de amor por ela e até de perdão, porque ele então justifica a vingança dela. E ela, por sua vez, vai embora, mas, como a gente sabe que a vingança não compensa, não consegue ficar feliz. Porque ela carrega um conflito de culpa e se desequilibra emocionalmente até o fim da vida. Quando os dois estão no plano espiritual, ela que tinha sido a vítima, está lá com um conflito de culpa muito grande, perdida do ponto de vista espiritual, extremamente perturbada, e ele está lá pronto para agir no bem, para se melhorar, para fazer de tudo, então, para poder compensar os atos passados dele, já num caminho de melhoramento, de iluminação. Então, a gente pode refletir, depois dos livros seguintes, porque é uma trilogia que vai contando a história deles, né? Aí vai contando o reencarne deles e tal. Mas, enfim, aí a gente pode ver o quanto muitos dos nossos complexos eles vão sendo formados a partir das inúmeras vivências que nós temos. Né? Aqueles resquícios que nós temos das experiências de outras encarnações, que vão se juntando com as nossas experiências da nossa encarnação atual, e aí sim, as coisas de infância e tal. Então, a gente tem toda essa carga emocional que fica no campo inconsciente. Cabe a nós refletir também o quanto aquele que é o algoz também tem dentro de si a capacidade de amar, de se modificar, e aquele que é a vítima pode se perturbar, porque nós todos temos a nossa sombra, né? E a Joana de Ângeles coloca com muita clareza assim, que mesmo aquela pessoa mais terrível, mais primitiva, mais do mal, entre mil aspas, tem em si alguma coisa que ama e a capacidade de amar, de fazer alguma conexão emocional positiva, né? Não te deixando no vácuo. Isso é para complementar, como ele mesmo disse, né? Ele que falou, para complementar a formação disso que nós chamamos os complexos, né? Com um exemplo mais prático, assim, ao longo de uma caminhada que é muito mais longa do que a caminhada atual dessa encarnação. E a gente vê em algumas terapias, muitas vezes, por falta de informações, como a espiritualidade nos oferece, aquela coisa de conduzir no sentido de, foi por causa da atitude da mãe, foi por causa da atitude do pai, e gera muitas vezes na pessoa uma revolta contra as figuras parentais, como se todos os meus conflitos neuróticos fossem culpa dos pais, que nem aquela música do Legião Urbana, né? Os pais, mas quando eu crescer, também vou ter as mesmas dificuldades, porque, ok, o contexto no qual nós estamos inseridos hoje interfere, sim, na formação do nosso ego atual e também ajuda a compor os nossos conflitos, as nossas dificuldades, mas agregando todos esses elementos que nós trazemos do nosso passado. Justamente nesse ponto, né? Porque lá no inconsciente, o trauma, a dor, aquela fixação que ocorreu, ela vai estar numa dimensão atemporal, porque o inconsciente profundo é atemporal. Então, muitas das vezes, aquela dor vai ser sentida tal como se fosse agora. E em casos de personalidades frágeis, de um adoecimento psíquico mais sério, como a sociopatia, o antissocial, que é o que antigamente se chamava de psicopata, né? É um termo que não se usa mais dessa forma, mas o antissocial, aquele que não tem culpa, que mata, que rouba, que não consegue se responsabilizar pelo que faz, ele está muito vinculado
a este elemento do inconsciente profundo. Então, se ele tem um desejo de vingança hoje, ele é capaz de ficar 20, 30, 40 anos com o mesmo sentimento inalterado. Então, o tempo, que dizem, né, os físicos, que o tempo não existe. Ele é uma sensação, que tudo está se dando ao mesmo tempo. Jung vai dizer, então, que o tempo ele é um atributo do ego. É uma sensação do ego para se organizar diante do conteúdo psíquico. E a Joana de Ângeles, assim como o Emmanuel, reitera isso. O Emmanuel fala disso no livro Evolução em Dois Mundos, e a Joana de Ângeles no livro Refletindo a Alma, no setor das perguntas. Que realmente o tempo não existe. Então, nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Engraçado isso, né? Nós faláramos disso. E a colega, então, está falando, né, que nós paramos no olho por olho e dente por dente. Muitas vezes isso ainda é atual para nós. Então, agora vamos voltar agora, né? Já falamos, então, de física quântica, que o tempo não existe. Isso nos assusta, né? Uma vez, um físico quântico, nós fizemos uma discussão, né, um evento, né? E um físico quântico muito querido, que faz uma relação com psicologia, né? E ele veio falar assim que se não há tempo, se o tempo é uma ilusão, não existe livre-arbítrio. Porque tudo já aconteceu. Assim como quando ele tinha medo que a mãe dele viesse a tirar a própria vida, quando ele tinha 8 anos, que a mãe dele era uma suicida, ela teve várias tentativas de suicídio. Ele ouviu uma voz que disse para ele, que lhe acalmou: fica tranquilo, isso só vai acontecer daqui a 30 anos, que ela vai falecer de outra forma, né? E isso ajudou ele a estruturar a sua vida. E ele, estudando isso, depois foi estudar o tempo, e a física quântica traz esse conhecimento de que o tempo não existe. Então ele vai dizer que não há livre-arbítrio. Eu pensei, bom, mas é ao contrário do que o Kardec fala, que há livre-arbítrio. Nós sabemos, né, como nos diz André Luiz, que o livre-arbítrio que nós temos, ele existe sim, mas ele é relativo, porque nós somos ainda muito inconscientes. E conforme o nosso espírito evolui, tempo e espaço vão deixando de influir. Então, passado, futuro, contexto, vai deixando de influenciar. O espírito Manuel Filomeno de Miranda vai nos falar que o contexto, ele influi, porém não determina. É a mesma coisa que nós temos alguém com uma britadeira aqui do lado. Vamos nos concentrar numa mesa mediúnica. E tem uma britadeira aqui. Influencia? Vai influenciar na concentração, pelo menos na minha sim, né? Determina? Não. Talvez alguma pessoa ali já tenha uma capacidade de concentração que vai conseguir abstrair. Então não determina. Tem uma frase do Kardec no Evangelho que eu acho muito interessante, que sintetiza isso, aquela que ele fala do relógio, né? Que o vai e vem do pêndulo de um relógio não interfere na lei do movimento que rege o mecanismo. Então, nós somos esse pêndulo, né? O ponteirinho está indo para lá e para cá, mas a lei do movimento continua sendo aquela. A importância da fé que a colega está falando, né? Mas voltando só um pontinho, né? Daí eu me lembro que este físico, né, ele concluiu isso, né? Então que não há livre-arbítrio, que apenas no estágio superior de consciência, que seria o do anjo, que já está no estágio atemporal, que aí sim haveria livre-arbítrio. E eu fiquei discutindo com ele, mas como? Mas isso, mas não. E terminou o evento, as pessoas com uma cara angustiada, ai, não tem livre-arbítrio. Daí a gente foi conversando, depois na saída, daí a gente já estava saindo do prédio, eu perguntei assim para ele: olha, fulano, se não tem livre-arbítrio, tudo foi definido. Tudo foi definido num ponto só, na temporalidade, porque nós estamos na temporalidade.
Então tudo foi definido ali. Sim. Então nós estamos na temporalidade. Sim. Então nós estamos decidindo. Sim. Então existe livre-arbítrio. Dele, é isso aí. Ah, tá, então tu fala agora aqui embaixo, em vez de falar para o público, seu todo mundo angustiado lá, naquele jeito, né? Então, porque nós temos essa questão de nos assustarmos com o passado e termos um grande medo do futuro. E existe aí uma falta daquilo que a colega estava falando, da fé em Deus. Que nem ela acabou de repetir, uma colega nos falou aqui, né? Que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, és capaz de moveres montanhas, nas palavras de Jesus. É justamente essa fé em Deus que vai determinar uma nova disposição para com o futuro. E nós temos uma fantasia do ego que, por nós não conhecermos o futuro, só por não conhecermos, nós acabamos preenchendo ele com as nossas fantasias mais assustadoras, até mesmo aí com o nosso complexo da sombra. E com os substratos inconscientes de toda essa carga que a gente traz das vivências anteriores. Isso faz com que a gente projete e vá gerando essa incerteza com relação ao futuro e ficamos temerosos. Né? Eu não quero te interromper, já interrompendo, mas prossegue. É justamente isso que ela falou. Nós ficamos temerosos diante desse futuro e isso fecha os nossos canais de captação da vibração divina. Nós fechamos os canais. Todos os temos, mesmo que ainda não estejamos num grau muito elevado de evolução espiritual, estamos no nível de provas e expiações em que o mal impera. Já há uma ideia do bem, mas o mal ainda impera sobre nós. Mas mesmo assim nós temos os canais naturais de captação da energia superior. E através deste medo, e nós podemos colocar outros sicários da alma aqui. Um deles, que tem a ver com o passado e futuro, é, então, o medo. Porque o medo, embora haja o medo saudável, aquele medo do self e também dos nossos instintos que diz assim, olha, cuidado, tem algo aí que tu pode te comprometer. Até aquela intuição de uma vida passada, nós vamos por um caminho na nossa existência, né? E nós já falhamos dessa forma. Às vezes vamos cair na vaidade novamente, daí vem um medo. Mas que medo é esse? Às vezes é aquela intuição salutar. Apesar de haver um medo salutar, mas ficar no medo, se deixar tomar pelo medo e se deixar viver uma personalidade temerária, ele se torna um dos sicários da nossa alma. Um daqueles perseguidores, um dos nossos algozes que vão nos perseguindo no dia a dia. E o medo, então, ele vai pintando o futuro e vai construindo o futuro. Quanto mais nós mentalizarmos que o futuro será desastroso, mais nós já estamos o construindo dessa forma. Claro que não é entrarmos numa ingenuidade de que não haverão desafios, dificuldades, dores, doenças, o advento da morte, ou melhor, o fenômeno da morte, né? Eles ocorrerão. Mas o espírito, o ser consciente e, além disso, o espírito iluminado, ele enxerga esses desafios como um processo natural e que ele sabe que se não houver um tipo de desafio, vai haver outro. E se sente tranquilo porque sabe que os recursos estarão à volta. Assim como os orientais falam que basta olhar a natureza, aonde há determinado tipo de veneno, naquele mesmo habitat, há, junto às plantas, também a solução, há o antídoto. Se há algum animal venenoso ou alguma planta venenosa ali, naquele mesmo ambiente, naquela vegetação, pode se encontrar também alguma planta que traz o antídoto. Então nós podemos olhar o futuro com uma nova disposição, embora nós não tenhamos na nossa onipotência do ego a consciência do futuro, que nós temos essa onipotência do ego de querer controlar tudo, de sermos controladores, eu tenho que saber o que é o futuro. É bom ser previdente, claro, vamos buscar ser previdentes.
mas darmos um espaço para o que o Jung chamou do mistério. De respeitar o mistério, respeitar que há algo desconhecido e sabendo que somos espíritos em evolução, em reverenciar que o futuro ele é ditoso. Nós somos seres destinados à plenitude. Eu já vou ouvir a colega e a Michele também tem algo a falar. Nós somos seres destinados à plenitude, né? Estou dando essa notícia a todos, mais uma vez. Estamos destinados à plenitude. Vai vir de uma forma ou outra. Nós temos medo dela, mas esse medo ele vai sendo diluído gradativamente. É que eu estava pensando algo semelhante num outro formato, circulando assim na ideia da compulsão à repetição, porque ela circula ali entre o passado, o futuro e o desconhecido. E voltando na história, pensei assim, ó, que bonito que ele pôde fazer este processo vivo. E daí que ele ficou melhor, porque ele pôde, ele poderia, né, se ele tivesse entrado no circuito da compulsão à repetição, não, agora eu vou me vingar dela, porque olha o que ela fez para mim. Mas não, ele teve um amor, através do sentimento do amor, a capacidade dele de transformar, de transmutar aquilo e de compreender e fazer esse upgrade evolutivo, assim, por assim dizer. Essa questão do determinismo e livre-arbítrio me interessa muito. Eu acho assim que nós temos a lei geral, que é a lei divina. Então, qualquer coisa que nós fizermos, ou deixando de fazer, vai estar subordinada à lei divina. Então, é o a nossa grande limitação. E o livre-arbítrio, ele também tem uma outra limitação, menor do que a lei divina, que é o nosso planejamento reencarnatório. Então, nós temos essas duas coisas. E, dentro disso, nós temos aquela a nossa tentativa de evoluir ao longo de uma vida, e de acordo com os ensinamentos que a gente vai adquirindo nessa vida e o que a gente já traz das vidas passadas. Então, a gente sempre vai poder usar o livre-arbítrio, mas ele sempre vai ser limitado por duas coisas maiores. Aquelas grandes balizas do plano reencarnatório e a baliza universal da lei divina. Então, a gente realmente está dependendo disso. Mas o que é a lei divina? É a lei do amor, Perfeito. misericórdia e caridade. São as três leis. E mais isso que ele falou. E mais que nós estamos fadados à plenitude. Retomando tudo isso, né? Por isso que a gente passa o microfone, né? Porque depois eu vou repetir isso aqui, não repete, né? Acho que cada um está construindo de uma forma muito boa, né? Muito rico. E então temos essa grande questão, né? Que nos assusta, o passado e o futuro, nos causa medo, causa isso que a colega falou, a tendência à compulsão, uma compulsão para a repetição, a repetirmos as coisas compulsoriamente. O que a psicologia, já lá na época da psicanálise, já falava, né, que muitas vezes nós repetirmos algo é uma tentativa ineficaz de solucionar aquilo. Então nós vemos, né, o caso das nossas irmãs que acabam se levando pela prostituição, muitas vezes foram abusadas sexualmente, e tem naquela revivência do abuso uma tentativa de solucionar algo. Às vezes até numa fantasia muito frágil de que vão ganhar um amor daquele homem ou daquela pessoa, sem dar-se conta. E claro que é uma tentativa que não soluciona. Não é dessa forma que vai solucionar, mas sim de um alto amor, de um resgate interior, né? Sendo que nós falamos que o cliente, ele repete o abuso, porque apesar da pessoa estar se deixando pagar, estar ganhando por aquilo, ele está abusando da fragilidade psicológica daquela pessoa, que merece o nosso amor, o nosso respeito, e aquele olhar que olha para a pessoa de uma forma regeneradora, né? Mas então a pessoa que passou por um trauma, ela está fadada àquilo, ao mal-estar, está fadada, acabou com a vida? Se nós pensarmos numa única encarnação,
Um mal que nos foi feito no passado, na nossa infância, em alguma fase da nossa vida, parece que marcou, sujou, manchou, acabou. Mas se nós olharmos por um sentido reencarnatório, que nós tivemos muitas vidas e vamos ainda ter muitas, essa vida é apenas um minuto. Ela é um breve momento, o que nos ajuda a relativizar. E a levar aquilo que nós falamos no final da aula passada, a desmoronar, a derrubar, então, a fantasia do puer, que é da pessoa pueril, que é da pessoa ingênua, de que ela não consegue evoluir tendo cicatriz, então ela não quer ter cicatriz, ela não quer passar pelas dificuldades. Enquanto a psicologia vai nos dizer, principalmente a psicologia profunda e junguiana, que é justamente valorizando as cicatrizes e ressignificando-as que a pessoa vai evoluir. E se criou então o termo, há algumas décadas atrás, resiliência. É um termo utilizado da física, das borrachas e materiais resilientes, que apesar de tu bater neles, tu usar, eles ficam ou iguais ou até mesmo mais fortes. É uma pessoa resiliente, aquela que ela passou por coisas muito difíceis, o que tornaram elas, então, muito mais fortes. Ela sobreviveu àquilo, mas ela se tornou mais forte do que se ela não tivesse passado por aquilo. Então, às vezes, é uma pessoa que passou por um bullying, passou por uma depressão, passou por um suicídio na família, ou foi drogadito, que vai ter uma força para enfrentar aquilo mais do que quem não passou. Uma resolução, uma clareza mental, até mesmo para auxiliar. E dentro desse quadro aqui, né, então, só fechando, né, isso que está falando sobre essa dualidade, né, determinismo versus livre-arbítrio. Isso aqui está na física, está na espiritualidade, está na pedagogia, né, em que muitas vezes Piaget fala das estruturas, né, psicológicas, determinismo, e o outro vai falar o livre-arbítrio, Vygotsky vai falar, então não, mas tem a interação do meio, então o que é mais importante, a interação ou não, ou a estrutura que já está ali presente? O Espiritismo, me parece, a equação adequada para essa questão da humanidade, entre livre-arbítrio e determinismo. Falando, então, de um livre-arbítrio relativo, que quanto mais evoluímos, menos a influência dos astros, da sociedade, genéticas, biológicas, acidentais vão determinar a nossa atitude, porque o espírito mais evoluído, ele encarna onde for e ele consegue, com mais facilidade, a meta da sua encarnação, né? Ele não se deixa levar, né, pelo entorno, porque o Espiritismo não fala em determinismo, ele fala em pré-determinismo. É o livre-arbítrio criando o pré-determinismo, em que nós podemos fazer, então, uma combinação reencarnatória que vai se realizar mais ou menos de uma forma ou de outra, conforme a nossa aceitação. Dentro disso que o Alexandre está trazendo, a Joana coloca assim, ó, que é um erro considerar que o futuro é o que se relaciona ao remoto, ao qual se atiram realizações que deveriam ser feitas agora. E aí ela sugere, como um modo de nós nos trabalharmos com relação a isso, nós nos atermos às pequenas coisas, uma depois da outra. Aquela mensagem que o Cristo nos traz também, a cada dia basta o seu mal. Então, vocês sabem aquele exemplo tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que quando entram no quarto bagunçado, não sabem nem por onde vão começar a fazer uma organização. E aquelas outras que têm alguns traços obsessivos, que entram ali e começam coisinha por coisinha. Primeiro, esse papel amassado aqui, eu vou botar no lixo. Depois, eu vou colocar isso naquela gaveta. Depois, o lápis ali. E aí, quando vê, o quarto, o local, o quarto, escritório, sei lá eu, está organizado. Então, no sentido profundo, o que ela nos transmite é isso, de nós procurarmos nos deter no momento presente, na possibilidade da ação no bem no momento presente. Não importa o quanto horrível foi o nosso passado e o que de terrível nós fizemos, e nem o quanto nós pensamos que vamos ser punidos ou que temos de coisas ruins no futuro, que são as nossas fantasias,
mas que a cada instante a gente possa fazer o bem dentro daquele instante. O pequeno bem, o simples, o feijão com arroz, o dia a dia. Eu estava pensando nisso, eu pensei assim, ó, a questão da culpa, né? E a questão do livre-arbítrio, determinismo e até o nosso planejamento encarnatório versus o que a colega tinha comentado ali antes. E pensei assim, e o quanto isso tem um significado psíquico, né? E quanto a culpa nos leva a uma autopunição, porque a lei é de amor, né? Quem faz a punição somos nós mesmos. À medida que a gente consegue se perdoar, mesmo tendo que enfrentar determinadas dificuldades e que fazem parte da vida, a forma como tu vai elas é o que vai definir se tu vai pensar naquilo como um castigo ou não, vou resolver isso aqui, como tu estava dizendo, é uma coisa, vou resolver isso aqui agora e poder ser feliz, né, a questão da resiliência mesmo com o que está ali, né, lidar com o que tem naquele momento e conseguir, mesmo com aqueles problemas, se sentir bem, tá? Gostar de si mesmo, do que está vivendo ali no dia a dia, enfim. Isso me lembra de duas coisas, né? É bem interessante isso que tu falaste, né? Às vezes, num processo mediúnico, os trabalhadores do centro espírita, né? Principalmente os sensitivos, sabem, né? Que nós, muitas vezes, chegamos carregados no centro espírita e o sensitivo, ele sente todas aquelas dores, né? Delicadas, né? Dos irmãos em sofrimento que estão à sua volta, né? Eu já tive até dor nos ovários, né? Ovários eu não tenho, até onde eu sei, né? Então, É verdade, eu atesto a veracidade. quando ela, principalmente as cólicas da Michele, né, em casa, agora a gente já não está mais nessa fase, mas tinha época que eu sentia as cólicas. Senti as cólicas menstruais, Então, mediunicamente. eu era minha ânima também, né, mas A ânima dele menstruada. bom, mas voltando ao ponto, né, às vezes nós estamos num ponto que é tanto a inundação mediúnica é tão forte, mas tão forte, que pelo menos o exercício que eu faço que é o seguinte, eu vou cindir com o que eu estou sentindo. Porque às vezes nós conseguimos fazer uma coisa, a gente pega, imagina que aqui está o que a gente está sentindo, a gente pega aquilo e vai transformando. E aí é uma beleza que isso acontece, né? Mas tem hora que a gente pega e não vai, né? Tem uma hora que a gente tem que abandonar aquilo. Seja um pensamento, seja uma sensação mediúnica, ou, estamos falando de mediunidade, mas é apenas um exemplo. Às vezes até um sentimento de culpa, e às vezes cinge com a culpa. Eu vou tentar resolver ela, logicamente esquece nesse momento. E tenta elevar-se, porque daí nessa hora, né, de exercício mediúnico, eu penso assim, vou cindir com o sentimento que eu estou tendo, com a sensação que eu estou tendo, né, e vou me elevar. Quanto mais eu me elevar, menos aqueles sicários espirituais, que talvez estejam à minha volta, conseguirão me tocar. Então, nós fazermos este processo. Nós já estamos no último minuto. Eu tenho uma colocação aqui que eu quero colocar. Fazer mais luz para a escuridão ir embora, né? Eu fiquei pensando, me veio essa frase assim, né? Nesse momento. Exatamente, né? E a segunda coisa que vocês duas colocaram, que me lembrou, né? De fazer um pouquinho aonde estiver, né? Nós temos algumas pessoas falam, não, mas o combate às drogas é enxugar gelo, porque não vai se dar conta de tudo. Bom, aí está a qualidade do espírito. O espírito, ele faz o bem aonde ele estiver, mesmo que ele tenha a sabedoria de saber que não é ele que vai dar conta de tudo, mas ele vai fazer conforme essa natureza. E nós tivemos um grande missionário, como eu falei em aulas passadas, Jesus Gonçalves, que, com o seu passado delituoso, empregando então no corpo uma lepra, ele é karmicamente enviado para viver no leprosário, numa missão de redenção não só de si, mas olha o bem que ele fez em todos os leprosários. Os leprosários disputavam aonde ele ia ficar internado, porque ele conseguia colocar para cima a moral de todos os outros leprosos e também dos cuidadores, né? Com trabalhos espirituais, ele tinha clarividência, ele teve uma companheira dentro do leprosário que também era vidente, perdeu os olhos e ganhou a vidência, né?
Tinha uma banda de jazz que ele tocava, né? Então vejamos bem, né? Que aonde ele estava ele fazia. Então imagina dentro de um leprosário, dentro de um presídio dá para se fazer bem. Isso para nos encorajar, né? Nós estamos no Dentro final. do manicômio, dentro da nossa casa, né? A casa é o manicômio, né? Tu vê? Muitas vezes a associação foi direta. Uhum. Brincadeira. Nós estamos Em no qualquer minuto lugar. final, apenas colocando duas coisas aqui, uma para finalizar assim com um clima mais interessante, né? Muitas vezes deseja-se retornar ao passado com a experiência do presente, na expectativa de que se não cometeria os mesmos erros. Isso talvez ocorresse. No entanto, é provável que se possuísse o conhecimento e não dispusesse das reservas de forças morais, a pessoa não agiria corretamente. E todo mundo já teve essa fantasia, né? Ah, imagina eu voltar ao passado. E isso, às vezes, a gente vê o grau do espírito, né? Às vezes a pessoa diz assim, pessoa com 60 anos, muitas vezes eu ouvi, ai, que vontade de voltar aos meus 15 anos para viver as festas novamente. Uma vez uma pessoa me disse assim, ai, que vontade de voltar aos meus 12 anos. Deu, por quê? Aquela vitalidade, aquele amor. Não, porque tem uma menina de 12 anos no meu prédio, eu tenho vontade de pegar ela. Daí assim, eu pensei assim, vamos trabalhar então a pedofilia. Vamos trabalhar, ali tem, olha o que tem aí dentro, né? Às vezes eu penso comigo mesmo, né? Eu tenho às vezes essa vontade, sim. Que vontade de voltar aos meus 15 anos no ápice dos conflitos familiares dentro do lar. E trabalhar o perdão. Mas a Joana já me alertou aqui. Olha, cuidado, talvez tu tivesse o conhecimento que tu tem agora, mas talvez não tivesse as resistências morais. E às vezes a gente tem sonhos que volta que está no passado, que é uma atualização do complexo. Aquele sonho, às vezes a gente sonha que volta na infância com a consciência atual. Muitos já devem ter tido esse sonho. Isso aí a gente pode, se alguém quiser, a gente vai explorar, pode explorar isso em aulas futuras, porque estamos bem na hora. Para fecharmos então, né, vou botar minha última colocação e a última da Michele, para trazermos então um novo ânimo, para olharmos para os nossos sicários da alma e recolhê-los junto a nós, reabilitando-os, né, trazendo então uma função de amor, de perdão, de compaixão. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas, que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, com o imediato, natural ouvido do incidente. E para encerrar, a Joana coloca assim, a soma dos segundos é que se transforma em milênios. De novo, sucinta, aparentemente simples, mas muito profunda. A soma dos segundos se transforma em milênios. Que a gente possa, então, valorizar os pequenos segundos, focando neles e naquilo que a gente pode fazer de bom naquele segundo. Já estamos na hora, muito bem lembrado, Michele. E agradecendo, sim, o amor de todos que está aqui presente, essa vibração que está presente, as pessoas também que assistem em casa, né, que possam também se sentir amadas pelos seus mentores, por si, que possam compartilhar um pouco dessa psicosfera tão gostosa que está aqui, em que, na nossa pequenez, somos tocados por sentimentos tão simples que estão dispostos a todos nós, porém tão profundos, né? Então vamos dando por encerrado o encontro de hoje.